Oi, 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 seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse canal onde a gente fala de astrologia, desenho humano, carreira e negócios. Hoje eu quero trazer um assunto que é muito interessante, que é uma grande dor do tipo projetor, para a gente entender um pouco como que a gente pode melhorar isso. Eu, como boa projetora, sinto tudo isso que eu vou falar para vocês na pele. Meu nome é Elo, sou guia e mentora de desenho humano e estou aqui para ajudar você a acessar a sua essência, porque, na minha visão, a sua essência é a sua maior potência, o seu maior poder. E quando você vai acessando, você vai transformando isso no seu grande superpoder. Eu amo falar desse tema porque, como boa projetora de perfil 4/6, empreender sempre foi uma grande paixão na minha vida. Então, marketing, negócios, tudo isso tá na minha vida há muitos anos. E eu venho de uma família empreendedora. Minha mãe é empreendedora, meu pai é empreendedor. Muitos tios, muitos parentes que eu tenho são empreendedores. Eu meio que nasci nesse lugar de empreendedorismo o tempo todo. E já tem muitos anos que eu empreendo. Eu já tive negócio físico, tenho negócio online e tô aí, né, nesse processo de cada vez melhorar e lapidar e entender como melhorar o meu negócio, o meu marketing, cada vez mais conectado com a minha verdadeira essência, porque é nisso que eu acredito. Eu já passei por ferramentas e técnicas de um marketing mais tradicional e como projetora isso foi muito difícil e muito dolorido para mim. Se você é projetora ou projetor, você já está entendendo o que eu estou falando. Para o projetor é muito difícil realmente seguir uma cartilha do marketing mais, digamos, tradicional. Não que seja errado, mas para algumas pessoas funciona e para algumas pessoas não funciona. E a gente vai começar falando sobre convites. Como é que um projetor ele aguarda realmente os convites? Como que ele se posiciona nesse mundo dos negócios, do empreendedorismo? Primeiro, a gente tem que pensar que o tipo projetor dentro do desenho humano é um dos tipos mais condicionados. A maioria de nós cresceu num ambiente rodeado de geradores e geradores manifestantes. Então a gente foi moldado e condicionado a uma única maneira de se fazer as coisas, principalmente no trabalho. Então a gente foi condicionado a trabalhar muito parecido com os geradores e os geradores manifestantes. Só que para o projetor isso não vai funcionar, isso vai ser muito desgastante. É, e quando o desenho humano normalmente surge na vida do projetor, ele vai sentir um grande alívio, um grande medo, muitas vezes também, e um certo receio de não entender essa questão de como assim, né? Eu sempre fiz tudo na minha vida e agora eu tenho que sentar e aguardar o convite. E pode acontecer até uma insegurança desse lugar de ter que aguardar o convite e não saber o que fazer de fato nessa situação. Só que os projetores, eles não são fracos ou dependentes, como às vezes você pode ter visto por aí alguém falando, por ser um tipo não energético. Muito pelo contrário, quando o projetor ele aprende a se conectar com todo esse poder pessoal, com toda essa essência verdadeira, você passa a acessar o seu dom mais precioso, que é, de fato, guiar a energia do mundo. E já falando em poder pessoal, eu tenho uma aula sobre o poder pessoal de cada tipo áurico que tem um preço simbólico para quem quer entrar nesse processo de autoconhecimento com o desenho humano. E quem quer entender um pouco mais desse viés de poder pessoal do tipo áurico, eu vou deixar aqui embaixo para você estar conhecendo. E continuando, a gente precisa lembrar que a assinatura de vida de um projetor, de uma projetora, é o sucesso. Então, basicamente, um projetor ou uma projetora veio aqui para vivenciar o sucesso. É a nossa assinatura de vida. É como se a gente fosse naturalmente inclinados para isso. Só que isso vai depender de cada projetor para cada projetor, porque sucesso não é uma cartilha, não é uma regra. Sucesso é isso, 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 isso. Sucesso é ter uma casa na garagem, uma casa, um carro na garagem, não sei o que, não sei o que. Não, sucesso para o projetor é o que você entende de sucesso. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa entender o que é o sucesso, que tipo de sucesso te move e começar a se conectar com isso. E como que a gente faz, então, para promover, como projetora, como projetor, promover nosso negócio, criar, iniciar, empreender, sendo que todo mundo fala que a gente precisa aguardar.
Bom, na minha visão, existem algumas formas. E a primeira forma da gente fazer isso não tem jeito. É a gente entrar no processo de descondicionamento e então alinhamento. Para que a gente possa sair dos nossos medos, das nossas travas, dos nossos bloqueios. Porque daí a gente começa a entrar em conexão verdadeira com a nossa essência. É meio que entrar em conexão com a própria natureza para que isso se torne mais fluido, mais fácil, mais gratificante, para que a gente sinta a realização. Então, o primeiro passo é entrar nesse processo de fato, descondicionar. Você faz isso como? Você faz isso acessando o seu mapa de desenho humano, fazendo leituras com profissionais diferentes, buscando realmente o autoconhecimento e se lapidando, se melhorando, se desenvolvendo. A próxima forma que eu vejo que ajuda muito os projetores nessa questão de negócios, de marketing, é se conectar com a sua autoridade. Existem 5 tipos de projetores e cada um vai funcionar de uma maneira. Você precisa entender como é que é a sua maneira de funcionar e de decidir. E a sua autoridade, ela vai te guiando. Ela é como se fosse um imã que vai te puxar para o teu caminho certo. Você está andando, você está seguindo uma rota. Só que às vezes essa rota ela vai te dar várias estradas. E às vezes você vai querer ir para lá, daí você vai para lá, você não sabe para onde ir, aí você vai tentar um caminho aqui. E quando você entra em conexão com a sua autoridade, que nada mais é do que a sua intuição, que no desenho humano para cada um vai funcionar de uma forma, você vai entendendo, vai ajustando essa sua autoridade para que ela te puxe basicamente para o seu caminho certo. Então, para o que é correto para você na realidade. E aí você vai entrando nisso e isso vai ficando muito mais leve. Não significa que não tem desafios, que nada de ruim acontece. Não é isso. Só que você, de fato, começa a sentir uma leveza porque você tá entendendo que esse é seu caminho, mesmo que isso não aconteça de um dia para o outro, mas você sabe que é por ali que você tem que ir. E existe outro ponto que muitos projetores e muitas projetoras acabam negligenciando, que é o ponto da brincadeira, da diversão. Quando você se conecta com essa frequência da brincadeira, você vai entrar na frequência dos convites. Então, você está aqui como projetor ou projetora para brincar com a vida, para se divertir. Isso faz parte da vida e da frequência de uma projetora e de um projetor. E se você não está fazendo isso, se você não tem essa diversão na sua vida, os convites eles não chegam ou eles demoram muito, porque de fato você está muito distante da sua verdadeira essência, porque essa é a sua verdadeira essência. Então você precisa se perguntar: o que que é divertido para você? O que que te traz diversão? Pode ser, não precisa ser necessariamente através do seu trabalho, mas é um esporte que te deixa muito com uma sensação de divertimento. É dançar, por exemplo, eu fiz dança por muitos anos da minha vida e eu lembro que naquela época que eu fazia de forma mais constante, realmente algumas coisas interessantes chegavam para mim e não tinha muita explicação lógica ou racional. E eu gostava tanto daquilo, era tão divertido, era tão gratificante fazer isso. Então eu sei que a dança, se eu colocar a dança na minha vida, as coisas vão ser mais leves na minha vida. Não, e dança você pode fazer até dentro de casa. Você coloca músicas que você ama e você começa a dançar. Você pode levantar de manhã cedo e começar o seu dia ouvindo música e dançando, soltando o seu corpo, mesmo que você não saiba dançar. Cada projetor, cada projetora vai ter um tipo de diversão, vai ter um tipo de brincar com a vida. E é isso que você tem que ir encontrando. Para fazer isso, o seu desenho humano já te dá pistas do que faz mais sentido para você, mas você também pode ir testando o que que funciona e o que que não funciona. Outro ponto que vem seguido de todas essas formas que eu já falei ali atrás, que é uma questão que eu vejo que é uma dor, é uma trava, mas é importante e você precisa encontrar a sua maneira de fazer isso, que é a questão da visibilidade. É importante que você encontre uma maneira de se expor, que faça, que faça sentido com sua essência. Pode ser através aqui de um canal de YouTube, do Instagram, outra ferramenta, por exemplo, através de blog, através de texto.
o importante é que você exponha a sua visão, que você coloque para o mundo as suas habilidades, seus dons, seus talentos. Senão ninguém sabe da sua existência. Então, dificilmente vão chegar convites. Claro que existem outras formas, porque você pode atrair convites através de conexão, principalmente se você tem uma linha 4 aí no seu desenho, através de contato com outras pessoas, através. Tudo isso também é um leque de possibilidades. Mas é muito importante que você tenha um canal para você colocar para fora todos esses dons e talentos, seja quais forem eles. E se você não sabe quais são os seus dons e talentos verdadeiros, é muito interessante você fazer um processo de autoconhecimento mais profundo. Por exemplo, eu tenho o mapa da essência. Hoje, não sei até quando ele vai estar funcionando, mas o mapa da essência é um mapa onde a gente trabalha o desenho humano e o mapa astral através de algumas sessões. E é um processo muito profundo de autoconhecimento, porque é como se a gente destrinchasse, tirasse tudo que tem ali e colocasse a jogo e a mostra na sua vida. Mas para um projetor e para uma projetora, a exposição é muito importante. Só que não precisa ser exposição exagerada e de uma forma que você não goste. Não, não precisa disso. Você precisa encontrar a sua forma de expor, de validar isso, sabe? E aqui eu não estou falando de estratégias de marketing tradicional que eu falei lá no início, que podem te pesar e te fazer mal, mas eu falo dessas estratégias conectadas com a sua essência. Como que você gosta de falar? Onde você se sente confortável? Às vezes é escrevendo, o seu conforto vai ser escrever textos ou falar, às vezes é através de um podcast. Enfim, tem muitas formas de um projetor ele se expor. Basta ele se conhecer e se descondicionar para que cada vez mais ele entenda qual é a forma correta para ele. E um convite, projetor ou projetora, ele vai vir para você através de um processo de alinhamento. Se você está em casa, sentado no sofá, olhando para o céu, nada disso vai acontecer. O convite não vai chegar, as coisas não vão acontecer na sua vida, não existe isso. Existe você estar aprimorando suas habilidades. O que que você gosta, o que que você faz sentido para você, o que você gosta de estudar. É isso que o projetor precisa saber. Ele precisa dominar um sistema ou alguns sistemas, porque é nisso que está a habilidade dele. Se você não se colocar aberto para os convites, e não fizer todo esse processo, não se alinhar, não se descondicionar, não se autoconhecer, não se colocar em movimento perante a vida mesmo, as coisas não vão acontecer, os convites não vão chegar. Então, existe uma coisa muito diferente entre aguardar o convite e aguardar o convite se movimentando. E não é forçando nada, é fazendo a sua parte, o seu trabalho interno de alinhamento, entendendo o que, que você é bom, o que, que você não é, buscando autoconhecimento, buscando se melhorar. Você não vai forçar. A natureza do projetor ela é muito mais feminina, não no sentido de mulher ou homem, mas no sentido de energia, de polaridades, do masculino e feminino. É uma energia muito mais feminina mesmo no sentido de aguardar, mas não é um aguardar passivo, e sim ativo, em movimento. Porque o projetor ele veio não para forçar as coisas, mas muito pelo contrário, se colocar ali disponível para então receber. E é necessário que exista um balanço entre essa energia masculina mais voltada para a ação e essa energia feminina. E isso tudo vai acontecendo naturalmente, através do seu próprio processo de alinhamento que eu tanto falo aqui. E essa energia feminina, quando a gente se coloca nessa energia feminina, nesse processo de alinhamento, acontece como se fosse quase que um detox, uma limpeza através da consciência que você acessa, seja de qual maneira for, seja através do seu desenho humano e até outras ferramentas. Aí vem então essa outra parte que eu estava falando, que é a exposição, que deve ser feita sim de forma conectada com você, mas que é a ação em si, e não um lugar de paralisação ou de estagnação. E então esse comprometimento precisa vir. Porque aí é que está um outro ponto, e esse é assim crucial para a projetora e o projetor. Precisa existir o comprometimento. A energia do projetor normalmente ela é um pouco mais lenta. A gente não veio para se movimentar de uma forma muito agitada ou muito linear ou, sabe, como alguns outros tipos. A gente veio para se movimentar de uma maneira mais lenta, mais conectada, mais
talvez eu diria conectada até com a questão da natureza, se a gente observar como um todo. E é como se a gente plantasse uma semente e isso demorasse um pouco mais para florescer do que alguns outros tipos, talvez. Então é importante que você continue, mesmo que você não esteja vendo os resultados, mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecerem, porque se isso faz sentido no seu coração, na sua alma, dentro de você, num lugar muito profundo do seu ser, é porque você precisa continuar. E isso é muito difícil, porque precisa ter muita resiliência e acreditar muito. E como que você faz para acreditar muito em você e no seu potencial e no que você sabe que deve fazer e continuar mesmo quando não tá vindo, quando não estão vindo os resultados? Isso a gente faz como? Com autoconhecimento. Porque aí você mesmo se valida, o seu interior, a sua alma sabe. Então você vai continuar mesmo não vendo ainda os resultados, mesmo não que convites não estejam aparecendo, você vai continuar, porque você sabe. E isso vem com esse processo de descondicionamento e de muito, 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 muito autoconhecimento. E aí vai entrar o quê? Essa tal facilidade de comprometimento para o projetor, quando ele está alinhado ou alinhada, que é o que eu estava falando. Se você tem muito alinhamento, você está cada vez mais se descondicionando, vai ser mais fácil você entrar nesse processo de resiliência, porque você sabe da sua verdade. Então, eu convido você, que é projetora, que é projetor, para entrar nesse processo de alinhamento. Seja comigo, seja com qualquer pessoa que ressoar no seu coração, na sua alma, mas entra, busca autoconhecimento, busca auto-reconhecimento, busca o que faz sentido para a sua alma, não deixa a vida passar assim, porque a vida passa assim e a gente não enxerga. Se conecta com você, se conecta com a sua verdade, com a sua alma, e saiba que se você está num processo e não está vendo resultados, mas a sua alma sabe que aquela é a direção verdadeira, se a sua autoridade está te apontando, continua nisso, porque com certeza, aos poucos, essa sementinha que você está plantando, ela vai florescer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, projetor ou projetora. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo para eu saber que esse vídeo fez sentido e ressoou com o seu coração. E até o próximo vídeo. Um super abraço, um beijo.